Olá, boa noite, amados amigos e irmãos da Igreja Batista do Jardim Jussara. É uma honra mais uma vez estar aqui fazendo esse vídeo, fazendo essa pequena ministração da Palavra de Deus, mas eu gostaria de passar alguns recados antes da gente começar. O primeiro recado é que até amanhã o pessoal da equipe de missões vai estar recebendo os pedidos para venda de cachorro-quente em prol de missões mundiais. Até amanhã. Eu gostaria que os irmãos se apressassem, aqueles que tiverem interesse em fazer o pedido, custando R$ 9,00, com todos os ingredientes que a gente já colocou nas nossas publicações nas redes sociais. E se quiser pedir para adicionar alguma coisa ou tirar alguma coisa de entre os ingredientes do cachorro-quente, para estar informando a equipe também. Lembrando que o valor é de R$ 9,00 e até amanhã, sem falta e sem prorrogações, as irmãs, as meninas da equipe de missões vão estar recebendo os pedidos. Um outro recado é que agora a gente tem uma página da Igreja Batista do Jardim Jussara no Instagram. O endereço da nossa página é @ibjardimjussara, @ibjardimjussara. Para os irmãos que quiserem marcar a igreja nas publicações, quando eu estiver assistindo ao culto em casa, tirar a foto da televisão, alguma observação que tiver feito das pregações ou das palavras, e publicar no Instagram, pode estar marcando a gente com @ibjardimjussara. Esses são os recados, e eu gostaria de começar a nossa ministração, nossa pequena ministração. O texto escolhido para hoje está lá na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, versículos 1 a 6. Eu vou ler na minha versão, que é a nova versão transformadora, é uma versão mais contextualizada. Efésios capítulo 4, versículos 1 a 6, que na minha versão diz o seguinte, você pode estar acompanhando aí em casa, diz o seguinte: portanto, como prisioneiro no Senhor, suplico-lhes que vivam de modo digno do chamado que receberam. Sejam sempre humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor. Tem algumas versões que colocam suportando-vos uns aos outros em amor. Façam todo o possível para se manterem unidos no Espírito, ligados pelo vínculo da paz, pois há um só corpo e um só Espírito. Assim como vocês foram chamados para uma só esperança. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de tudo, o qual está sobre todos, em todos e vive por meio de todos. Amém. Eu gostaria de chamar os irmãos a orarem comigo. Deus Pai, nós te agradecemos por essa palavra que chega aos nossos corações e aos nossos ouvidos. Fala agora, Pai, ao coração de cada um de nós. Deus, agora eu te peço pela minha própria vida, usa-me para trazer essa palavra. Que essa palavra, Deus, que já me tocou, continue me tocando e toque aos irmãos em casa. Que nós sejamos todos feitos um só em Cristo. Sejamos feitos capazes de seguir a Tua palavra, de obedecer às Suas ordenanças. É o meu pedido e minha oração em nome de Jesus. Amém e amém. Eu acredito que a palavra-chave para isso, para o nosso texto de hoje, seja... talvez a frase-chave seja preservar a unidade da igreja. Eu confesso que eu estou baseando um pouco dessa palavra em uma das palavras do pastor reverendo Augustus Nicodemos Lopes. Ele tem sido um cara muito, muito bom para a gente estar pesquisando essa parte de exposição bíblica. E é muito interessante se você começar a ver dessa forma, começar a procurar esse tipo de conhecimento de palavra expositiva. Isso vai ser muito bom e faz muito bem para o crescimento espiritual e de cada um dos irmãos. Preservar a unidade da igreja talvez seja o maior pedido de Paulo dentro desses versículos, e eu fiz algumas anotações, e é interessante que a gente comece a pensar dentro dessas anotações, dentro dessas pequenas observações que a gente pode fazer do texto. Paulo coloca-se como prisioneiro no Senhor. Fato que ele estava preso quando escreveu essa carta aos Efésios. Ele conhecia bem a igreja e ele acaba sendo um pouco direto
quanto a algumas situações dessa igreja. Eu acho que a carta que ele é menos direto é Romanos, porque ele não era... ele talvez não conhecesse tão bem os membros da igreja em Roma. Em Éfeso ele conhecia, em Filipos ele conhecia muito bem e ele amava aquela igreja tanto que tinha recebido tantas coisas boas no seu período de prisão da igreja de Filipos que ele faz uma carta toda alegre para os filipenses. Para que eles não tenham preocupações em ele estar preso ou passando necessidades. Para os coríntios ele acaba sendo bastante firme nas suas 2 cartas ou 4 cartas, como alguns historiadores costumam dizer, porque algumas cartas não entraram para o cânon ou foram perdidas. Mas aqui aos Efésios ele coloca algumas coisas mais referentes àquilo que a igreja deve ser como igreja. Aquilo que eles devem fazer, talvez o comportamento da unidade, é muito, muito bem colocado. Principalmente se formos pensar que aquela igreja é formada por judeus e gentios, pessoas de todas as nações, incluindo os gregos, formavam os gentios, e nós tínhamos do outro lado os judeus. Aqueles que sabiam que Jesus Cristo era para eles da vida melhor, era para eles o Senhor e Salvador de suas almas, mas não abandonavam a guarda do sábado, a guarda da circuncisão, a guarda das datas sagradas e das leis. Acreditavam que dessa forma agradariam a Deus, mesmo que a sua salvação viesse pela fé em Jesus Cristo. Nós não vamos julgar méritos aqui. E eu prefiro não julgar méritos aqui também. Mas Paulo coloca aqui justamente essa questão de fazer uma unidade mais firme da igreja, porque já haviam várias cisões entre eles, sendo de um lado judeus, de outro lado gentios. E era necessário que se colocasse alguns pingos nos is ali, era necessário que se esclarecesse alguns pontos. E aqui Paulo coloca essas palavras: suplico-lhes que vivam de modo digno do chamado que receberam. Ele suplicava, pedia, meio que dizer, implorava aos Efésios que vivessem de modo digno do chamado que receberam de Cristo, ou de acordo com o chamado, ou de maneira digna. Olha, eu gostaria de pontuar isso aqui, que é muito interessante. Mais para frente a gente vai ver, dentro de alguns versículos, o que é essa maneira digna, mas para falar assim, vivam de maneira digna do chamado que vocês receberam, significa que de alguma forma não estavam, ou que de alguma forma eles pudessem ser tentados a não viver mais dessa maneira digna. E essa maneira digna é que coloca nos versículos posteriores aqui, versículos 2 e 3, são bem interessantes nessa forma. Sejam sempre humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor, façam todo o possível para se manterem unidos em espírito, ligados pelo vínculo da paz. Outra versão aqui, que eu acho que é Nova Almeida atualizada, diz o seguinte: com humildade e mansidão, com longanimidade, ou seja, paciência, suportando uns aos outros em amor. Essa parte do em amor eu tenho que frisar ela, porque o amor é o que nos une. Eu acho que eu já falei aqui em outro vídeo que o próprio amor de Cristo, o amor perfeito, ele é aquilo que nos une como família de Deus. Não há um outro jeito, não há uma outra forma. A gente se reúne muitas vezes por morar perto, muitas vezes por ter coisas em comum, por torcer pelo mesmo time, por gostar das mesmas coisas, os mesmos filmes de super-heróis, às vezes. Mas sempre vai ter alguma... Se isso é a única coisa que nos une, vai ter sempre alguma coisa que nos separa. Ou a política, ou os próprios times de futebol, ou as nossas concordâncias com opiniões sobre super-heróis. Vai ter sempre alguma coisa que nos separa. Mas aquilo que nos une e nos mantém unidos é o Espírito Santo, é o amor de Deus derramado sobre nós. Não tem uma outra forma, eu acredito que não existe uma outra forma mais efetiva do que o amor perfeito de Deus em Cristo, e do qual o Espírito Santo nos convence todas as vezes. E continua dizendo, façam todo o possível para se manterem unidos no Espírito, ligados pelo vínculo da paz.
eu acho interessante a palavra do reverendo Augusto Nicodemos, que ele fala que essa questão de unidos pelo vínculo da paz significa você pensar justamente que talvez não exista uma outra forma de dizer. É um pouco complicado isso para falar. Porque às vezes nossos corações doem em saber que existem tantas brigas entre cristãos de diferentes denominações, por conta de questões doutrinárias. É interessante pensar que Jesus Cristo é maior do que qualquer doutrina que nos separe. Ele é. E se todos nós confiamos em que Deus Todo-Poderoso mandou seu Filho único para levar sobre si os nossos pecados e pagá-los com a sua própria vida, e ressuscitou ao terceiro dia, como dizem as Escrituras, acredito que seja em torno disso que as nossas vidas devem estar unidas. Existem diferenças doutrinárias, existem aqueles que creem no batismo por imersão ou por aspersão, existem aqueles que acreditam que, vamos dizer, o mesmo exemplo que o próprio Augusto Nicodemos deixou, de que existem ainda apóstolos ordenados por Deus no templo, mesmo que muitos de nós não concordemos. Mas essas não são questões definitivas sobre a nossa salvação. E isso não deve nos separar. E outra coisa, que unidade é diferente de uniformidade. A igreja não é um fast food, não é um McDonald's, que você entra numa loja como se tivesse entrado em todas. A nossa unidade é em torno de Cristo, em torno de crer em Cristo como o nosso único e suficiente Senhor e Salvador das nossas almas. É nisso que devemos focar, e é esse o vínculo que nós devemos manter a todo custo. Mesmo que nós nos reunamos em uma igreja aqui, outra ali, mesmo que tenhamos diferenças doutrinárias, o vínculo da paz nos mantém unidos como irmãos. Nos mantém unidos em torno de Cristo, e deve nos manter unidos em torno de Cristo o tempo todo. O tempo todo. E ainda podem haver outros fatores que nos distanciam. Como eu já falei, a parte das doutrinas, às vezes as nossas rotinas, a questão das igrejas serem distantes, a questão de algumas programações envolvendo uma ou outra congregação das nossas, mas todos em torno de Cristo somos chamados para sermos filhos de Deus, através de Jesus Cristo, e é isso que nos une. O caminho da unidade, pelo vínculo da paz, é o caminho da igreja de Cristo. E não há outro caminho, não há outro modo mais digno do que esse. Assim como nós lemos, há um só corpo, há uma só igreja de Cristo, um só Espírito, assim como vocês foram chamados para uma só esperança. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de tudo, o qual está sobre todos, em todos e vive por meio de todos. Gostaria de frisar mais essa parte do começo. A igreja de Cristo, há um só corpo. Nós sabemos que o corpo tem várias partes e várias funções diferentes. O pé não faz a função da mão, mesmo que às vezes se esforce, não faz. A boca não faz a mesma função do estômago. Os olhos não fazem a função dos joelhos. E assim a gente pode fazer várias conjecturas com várias outras partes do corpo que não fazem a mesma função um do outro, mas não deixam de ser parte do corpo. Podemos ter personalidades diferentes, podemos nos focar mais no cuidado com as pessoas, podemos nos focar mais na ortopraxia da palavra de Deus, podemos nos focar mais nas pregações expositivas ou nas pregações um pouco mais instrutivas, emocionais, enfim. Mas se o que nos une é Cristo, devemos estar e permanecer unidos, fazer com que essa unidade ela seja preservada pelo vínculo da paz, assim como Paulo coloca aqui.
Se nós acreditamos que nós somos filhos de Deus e que por causa de Jesus Cristo nós somos filhos de Deus, e também por causa de Jesus Cristo não há nenhuma condenação sobre nós que estamos unidos a Ele, é com essas pessoas que creem na paz, na salvação em Jesus Cristo, que nós devemos manter esse vínculo da paz. Não há um outro meio. O meio digno é esse. Vivemos em paz uns com os outros, porque não existe outro Salvador. Não existe um outro caminho pelo qual nós alcançamos a eternidade. Não existe um outro caminho, uma outra pessoa que nos chamou para a eternidade que não tenha sido Jesus Cristo através do Espírito Santo. Não existe. E não existe outro caminho para a eternidade, para a presença do Deus vivo, que não seja o próprio Jesus Cristo. Ele já disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Nós precisamos entender isso. Entendendo que nós temos um só Deus, um só Salvador, devemos manter a paz com todos que acreditam que há um só Deus e um só Salvador. Por mais diferentes que sejamos. E às vezes o nosso pensamento é tão errado que nós não conseguimos manter a paz com as pessoas dentro da própria igreja. Isso não está certo. Não deve estar. E não deve ser mantido assim. Devemos preservar a unidade da igreja de Cristo, a igreja como um todo. E eu acredito que isso também se estenda à própria Igreja Batista do Jardim Jussara. Acredito que isso se estenda a cada um de nós. E voltando àquilo que o próprio Jesus Cristo disse, se de alguma forma nós temos alguma coisa contra o nosso irmão, devemos procurá-lo e sanar essa contrariedade. Pedir perdão se for necessário. Mas sempre manter a unidade. É Jesus Cristo quem nos une. Que não seja qualquer homem que nos separe. Que não seja nós mesmos, uma opinião nossa, que nos separe. Que não seja a política dos nossos dias. Que não seja um time de futebol ou qualquer que seja o super-herói que a gente mais goste. Ou se a gente não gosta de filmes de super-heróis, que nos separe. Que nós possamos manter o vínculo da paz com todos os cristãos, com todos aqueles que reconhecem Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Amém? Domingo, 18 horas, estaremos de volta a mais um culto. Aqueles irmãos que acreditam que podem vir, que não tem problema nenhum em vir e comparecer, nós os receberemos com todos os protocolos, uso de máscara, o álcool gel e o distanciamento também. Aqueles que não puderem, que ainda não se acham aptos para estarem comparecendo, que tem alguma dificuldade, alguma comorbidade, algum receio, talvez, podem estar assistindo a gente no nosso canal no YouTube, esse mesmo canal que a gente está postando esse vídeo. E aproveitem, e mais uma vez digo, aproveitem para procurar a nossa página no Instagram. Vai estar lá, @IBJardimJussara, @IBJardimJussara. Nós nos vemos no culto à noite. Muito obrigado pela atenção e que Deus abençoe a todos vocês.